Ateísmo prático, parte 1 e 2, por Jonathan Edwards. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Salmos 14, verso 1. Aquele que tem infinita sabedoria e que está sentado no céu e que de lá contempla perfeitamente todas as coisas como elas são e sabe melhor do que qualquer outro o que é a sabedoria e o que é a tolice. Ele mesmo, em sua santa palavra, acusa os ímpios de serem os maiores loucos. Desse modo, nós os encontramos neles sendo chamados de tolos, como se assim o fossem, da maneira mais notória. Semelhantemente, a sabedoria é usada comumente nas Escrituras para expressar a santidade nas Escrituras, como se fossem palavras sinônimas ou como se tivessem o mesmo exato significado. Os ímpios são chamados de insensatos nesse versículo. Primeiro, como uma alcunha geral que lhes pertencia, como são denominados alheios em Salmo 107, no verso 17, os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. E, em Provérbios 13, no verso 19 a 20, o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos loucos será afligido. Assim, ocorre em muitos outros lugares das Escrituras. Com um olhar de sua loucura aqui mencionada, isto é, o que eles dizem, não há Deus. Isto é influenciado nos seus corações principalmente pela forte estupidez e insensatez de suas mentes. Alguns homens supõem que a expressão diz no seu coração não há Deus refere-se principalmente à inclinação deles, mas por coração nas Escrituras frequentemente se tem em vista toda a alma com todas as suas faculdades. Assim temos sobreponderar as coisas no coração, pelo que deve ser entendido especialmente um ato de entendimento. E parece que se tem em mente aqui toda a alma, assim como o pecado tem domínio sobre toda a alma. Do mesmo modo, o ateísmo é que contamina todas as faculdades dos ímpios. Doutrina. Um princípio, o ateísmo possui o coração de todos os ímpios. Por ateísmo, comumente se denomina a descrença ou negação à existência de Deus, como se não envolvesse nada além de um ato de entendimento. Mas gostaria que a palavra ateísmo na doutrina fosse compreendida como sendo em um significado mais amplo, como qualquer tipo de negação, renúncia ou oposição à existência divina ou ao ser de Deus, com qualquer uma de suas faculdades. Sentido este que supomos paralelo à expressão do texto, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por conseguinte, vamos mostrar aqui que, primeiro, há uma inclinação ateísta no coração de cada ímpio. Segundo, há um princípio de ateísmo especulativo ou ateísmo de julgamento em cada ímpio. Eles têm disposição para negar a Deus, ou na prática, ou viver como se Deus não existisse. Primeiro, há uma inclinação ateísta que domina o coração de cada ímpio, ou seja, eles têm inclinação em natureza tal que lhes seria melhor se Deus não existisse. Não tem nada em si mesmo que os incite a pensar que deve haver um Deus, mas ficariam felizes, extremamente alegres se não houvesse nenhum. Ficariam grandemente satisfeitos e alegres se pudessem ser assegurados de que não há Deus. Há tal espírito de inimizade em seus corações contra Deus, que tudo que existe neles que tudo que existe em Deus lhes é desagradável. Suas naturezas são inteiramente contrárias à natureza dele. Em primeiro lugar, eles odeiam a sua santidade, logo odeiam os outros atributos que descendem dele, pois sua santidade, por assim dizer,
influencia todos os seus outros atributos, como poder, sabedoria, misericórdia. Percebem facilmente que não é seu interesse como pecadores que haja um Deus, pois se houver um, são sensíveis de que ele, sem dúvida, deve ser seu inimigo, a não ser que entretenham a opinião errada e imaginem e achem em si mesmos que Deus seja seu amigo. Percebem que essa crença na existência de Deus seria algo muito incômodo para suas fortes inclinações e apetites. Iria perturbá-los muito e trazer-lhes muita inquietação na busca de seus prazeres. Pensarem que existe um ser todo-poderoso que tem todas as coisas em suas mãos. Um Deus que odeia perfeitamente o pecado e que tomará vingança contra ele. Um Deus que os contempla continuamente. Sim, que os contempla continuamente e que vê os seus corações e todas as suas ações secretas. Os ímpios não têm nenhuma vontade de que as coisas sejam assim. Desejam de todo o coração de que aquelas coisas sejam de outra forma, de que não há um ser supremo para tomar conhecimento de todas as condutas e chamá-los a prestar contas. Têm eles disposição suficiente para destronar a Deus ou matá-lo, se isso estivesse em seu poder. Em segundo lugar, um princípio de ateísmo especulativo ou de julgamento possui o coração de todos os ímpios. A cegueira natural dos filhos dos homens se estende a ponto de escurecer seus entendimentos com relação à própria existência de Deus. Os juízos dos homens são naturalmente depravados. O princípio da descrença que está no coração se estende a tudo aquilo que seja divino e a toda religião. Não apenas são incrédulos com relação à suficiência da justiça de Cristo para satisfazer os seus pecados e recomendá-los a Deus, e com relação àquelas doutrinas divinas do Evangelho sobre a encarnação, mediação de Cristo, doutrinas essas que estão muito acima da natureza, mas têm em seus corações um princípio de descrença do primeiro princípio da religião natural. Aqui, em seguida, vamos observar as maneiras em que esse princípio se expressa. Mas primeiro vou observar que, enquanto haja esse princípio de ateísmo em todos os ímpios, é contudo questionável se já houve algum homem que foi capaz de se certificar de que não há Deus. Houve muitos achando que a crença na existência de Deus não iria ser adequada às atividades pecaminosas ou ajustar-se com os seus prazeres carnais. Trabalharam arduamente para se livrarem desse estorvo e para libertarem-se do jugo da religião e para aliviarem-se de todas as restrições e apreensões de um juiz supremo que os chamasse a prestar contas. Mas é muito questionável se houve alguns deles que até agora obteve sucesso a objetar ardilosamente com o propósito de se verem livres de todo o senso da existência de Deus, bem como dos temores, zelos e terríveis apreensões do seu ser. Ainda que as mentes de alguns sejam perversas e depravadas, estando cegas e enganadas por seus preconceitos pecaminosos e obstinados pelo orgulho, contudo, o estudo e raciocínio não são os caminhos que fazem os homens perfeitos ateus. Apesar de este ser o seu objetivo, ao se entregar a esta tarefa, a tarefa de aliviar em suas próprias mentes do fardo das preocupações a respeito de Deus. Mas o caminho mais provável para trazer os homens ao ateísmo
ou de chegar-se ao próximo possível dele, é pelo fato de não considerarem absolutamente nada. Exercer a razão o mínimo possível e se apressar em tornar todos os seus sentidos igual aos das feras, tanto quanto esteja em seu alcance. É ser tão insensível. Sim, é ser tão insensível como os animais selvagens, é estupidificar as mentes e obscurecer o entendimento com concupiscências carnais e bestiais o mais rápido possível. Esse é o caminho mais rápido para chegar-se ao ateísmo ou apoiar-se nele. Mas se os homens se puserem a estudar, ainda que seja com o propósito de criticar e objetar, contudo, não podem por esse caminho tornar-se cegos, uma vez que as suas evidências, as evidências da existência de Deus, hão de ser reveladas. As descobertas nesse sentido são tão numerosas e óbvias que é muito difícil para um homem desviar o olhar delas ou cegar a si mesmo para que não as veja. E as evidências são tão diretas que é difícil raciocinar de tão errado, a tal ponto de não haver dependência que a conclusão tem das premissas. Apesar de haver um princípio de ateísmo no coração de todos os ímpios, também há faculdade natural da razão, e aquela nunca pode prevalecer contra esta a ponto de impedir o seu exercício ou apagar completamente a luz da natureza neste particular. Deus mostrou a todo homem a sua própria existência pela luz da natureza, porquanto o que se pode conhecer dele é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Assim os pagãos detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Essa consciência natural que existe em cada homem, de que há um juiz supremo, pois ela diz a cada homem quando comete impiedade, que ele merece uma punição, e manifesta-lhe que é muito adequado e apropriado que haja um governador supremo do mundo e um juiz dos homens para atribuir a cada um segundo as suas obras. Esta é, portanto, a expectativa natural dos homens. Desse modo, tem sido observado a partir de alguns dos mais renomados ateus e daqueles que professam o ateísmo que eles têm, por vezes, grandemente se aterrorizado com apreensões do ser e da vingança de Deus, especialmente nos seus leitos de morte. Mas esse ateísmo que está nos corações dos ímpios aparece e se expressa das seguintes maneiras. Primeiro, as mentes dos ímpios não são suscetíveis a uma convicção da realidade do ser de Deus. Eles podem ceder aos argumentos que ouvem e dar o seu consentimento para a coisa, como sendo argumentos para os quais eles não têm resposta. Mas, depois de tudo, não se convencem completamente por si mesmos. Não lhes parece algo real. Não lhes impressiona da mesma forma que aquelas outras coisas reais o fazem.
mas sim as consideram como se fossem fábulas. As coisas que viram com os seus olhos e aprenderam com seus sentidos corporais causam outro tipo de impressão em suas mentes. Os ímpios não percebem plenamente que há um ser todo-poderoso e eterno, em que vivem, se movem e existem. Atos 17, verso 28. E que os vê e que conhece todas as suas ações. É algo que talvez foram ensinados desde a infância. Muitos argumentos a favor da existência de Deus, para os quais eles não podem responder, estão até dispostos a ceder. Mas uma coisa é fazer isto ou outra. Ter senso da realidade ou ser convencido dela. Terceiro, os ímpios têm um princípio em si mesmo que os torna muito propensos a questionar o ser de Deus. Estão prontos para ouvir objeções imaginárias que há muito valor nelas. Uma pequena objeção os prenderá muito mais rápido do que argumentos contrários, de força muito mais poderosa. Estão prontos para dizer a si mesmo muitas vezes: como sabereis se há algo como um Deus? Pode ser que ele não exista. Pode ser que as Escrituras e as doutrinas acerca de um Criador e de um Juiz e de um estado futuro sejam apenas invenções dos homens. Como eu saberei que, quando eu morrer, não voltarei ao nada? Se não haverá um fim para mim, como o dos animais. Os que foram antes não voltaram para nos dizer se descobriram a verdade. Pode ser que tudo isso seja mera opinião. Há um princípio